YouTube? Ô, calma, peraí. Acho que essa pessoa tem que falar isso. YouTube, vamos falar. Aí sim, mano. E aí, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir a esse vídeo aqui do Danael. Já vou deixar aqui meu like e só bora pro vídeo, mano. Sobre um dos assuntos mais controversos e complicados que eu já falei aqui nesse canal. Sendo que não deveria ser controverso, porque é uma coisa meio óbvia, tá aí desde sempre em mídia. Mas, vamos lá. Quando você cria uma história ou uma arte em geral, você sempre vai colocar coisas do mundo real de alguma maneira. Ou coisas Só pra constar, eu não faço a menor ideia do que esse vídeo se trata. Tipo, eu não entendi o título, talvez esteja faltando um pouco de interpretação de texto, mas enfim, vamos ver, né, o que é que vai se desenrolar. que sejam análogas ao mundo real. Isso sempre vai acontecer porque a imaginação humana é limitada pelo que os humanos conhecem. O que você, escritor, conhece é o mundo real. E mesmo se vocês pegarem inspiração em outros escritores, eles pegaram ideias do mundo real. Então você sempre vai colocar conceitos que estão no mundo real, ou pelo menos análogos a ele. Mas isso não quer dizer que você, escritor, concorda com esses conceitos. Dando um exemplo aqui, se você quiser escrever uma história sobre um serial killer, você vai estar, querendo ou não, remetendo ao fato de que no mundo real tem serial killers. Isso só tá na sua história porque é uma coisa que acontece fora da sua história. Só que você querer contar essa história não quer dizer que você concorda com serial killers, mas que seja o foco da sua história, mas que seu protagonista seja um desses assassinos. O problema é que, Hum. devido a outros fatores que estão em uma história, você pode acabar exaltando as ações que seu serial killer tem na história. Ah, tá. Entendi essa questão aí da romantização na arte. É mais uma questão, tipo, feito aquele negócio, né, da romantização dos cria, né? Mas é bem isso, na real. É tipo, eu não acho que seja a intenção dos autores fazer isso em momento algum. Por exemplo, eu vejo muita gente criticando Tatenoyusha, porque tem aquele negócio lá da Rafitalia e tal, que eu não vou falar aqui no YouTube, mas que, tipo, o pessoal fala como se a obra romantizasse essa situação. E, cara, eu não sinto isso. Eu sinto que o autor tenta suavizar aquela situação em um contexto onde um personagem que se inseriu nisso tem um pouco mais de humanidade, tá ligado? Então ele tenta suavizar aquilo pra não ficar também tão pesado. Eu não vejo como uma romantização essa suavização, tá ligado? Como se aquilo ali fosse algo positivo, que não é. Eu só acho que, tipo, faz parte do contexto, faz sentido se você pensar na época que foi escolhida para ser utilizada na temática do anime, faz completo sentido eles utilizarem esse elemento narrativo e, cara, ele tentar suavizar, não acho que seja romantização, mas enfim, tô fugindo muito do foco, acho que eu entendi essa parte da romantização e eu acho que é bem isso, tá ligado? Romantizando ela, passando pano pro que seu personagem está fazendo. Afinal, é só ficção. Mas aí volta É, pro que eu falei no exatamente. início, não é exatamente só ficção. Você, conscientemente ou não, puxou isso do mundo real. Então, que mensagem exatamente você está passando por, entre aspas, romantizar esse serial killer? Isso é um bagulho muito importante que todo escritor e todo artista em geral tem que ter em mente. Não é tipo é só ficção. Não. Ficção tem consequências no mundo real. É, assim, eu concordo em partes, velho. Eu acho que, tipo, acho que as pessoas que criam as coisas, elas têm que ter noção do que elas estão passando, mas ao mesmo tempo, elas não podem ser responsabilizadas por inspirar as pessoas, porque inspiração não é obrigatória. É uma decisão do indivíduo, tá ligado? Então, vamos dizer, por exemplo, tem a série You. Não sei se vocês conhecem, mas no Yu, sem querer dar spoiler, tipo, o protagonista se dá bem, apesar dele não ser muito legal, entendeu? Pronto, vou falar só isso. E, cara, isso não te faz querer ser igual a ele só porque você assistiu a série, pelo menos não comigo, tá ligado? Então, eu creio que o problema ele tá dentro de quem tá assistindo. Então, não importa de onde ele vai tirar essa influência, ele vai acabar sendo influenciado pro mal, porque isso já tava intrínseco nele, tá ligado? E, assim, culpar escritores por romantizar, entre aspas, esses tipos de personagens é meio exagerado. Porém, tem lógica, tá ligado? Tem lógica. E eu não acho que o Daniel, ele seja tão extremista a ponto de achar que o escritor tem culpa pelas pessoas se influenciarem por personagens ruins. Eu não acho que esse é o ponto dele. E, inclusive, a gente tem que continuar assistindo pra entender mais.
ficção jamais vai ficar só na ficção. Então vamos entender um pouquinho mais essa questão de, entre aspas, romantização e entender qual seria a melhor maneira possível de escrever alguém moralmente ruim. Não sei se moralmente ruim é a forma certa de falar, mas vocês entenderam. Para que a tese em geral desse vídeo fique É isso claro, mesmo. vou puxar Eu acho que é isso mesmo. Moralmente ruim seria o quê? aqui um personagem que eu acho que é o que melhor encapsula tudo que eu vou dizer aqui, porque ele lidou com um fenômeno muito interessante. E eu tô falando, é claro, do nosso queridíssimo Rorschach de Watchmen. Watchmen, escrito por Alan Moore, é uma das poucas coisas que eu falo sem problema nenhum, que é uma desconstrução. Watchmen pareceu ter sido planejado como uma desconstrução da ideia de super-heróis, especialmente pra época. Rorschach, como já dito pelo próprio Alan Moore... Então, o Watchmen é como se fosse, vamos dizer, um precursor de obras como The Boys, essas coisas, né? Pelo que eu tô entendendo. Foi planejado como uma versão deturpada do Batman. Um Batman sem nenhum do seu glamour. Então era uma pessoa perturbada que tá lidando com suas questões de uma maneira ainda mais perturbadora. Rorschach não é uma boa pessoa e o Moore coloca muito ênfase nisso em vários momentos diferentes da narrativa. Focando bastante também na questão da hipocrisia dele. Ele meteu a porrada em um abusador, só que ele passa pano pra violência abusiva quando é um amigo barra conhecido dele que causou. Chamando de um pequeno lapso moral. Foi só uma escorregada que o comediante cometeu, só isso. Ele critica o quão impuro esse mundo é, com todas essas garotas de programa andando na rua e essas mulheres mamando nas tetas do governo. E ele é bem racista, bem homofóbico, não toma banho, não escova os dentes, isso são coisas da própria história mesmo, no caso. Ele, em geral, é um cara asqueroso que tá falando que outras pessoas são asquerosas. Velho, né? Não sei se é tão legal, tão agradável ler, mas a história deve ser interessante, né? Eu acho, tipo, pela reflexão. Essa é a ideia. E não achem que eu estou falando que o Rorschach é um personagem ruim. Muito pelo contrário, isso vai ser importante daqui a pouco. Ele é, tipo, lindamente escrito. E além disso, ele é muito humano. Então dá pra você ler e ver ele como uma pessoa, ter algum tipo de apego por ele, mas ele não é feito pra ser idealizado. Ele não é uma boa pessoa, ele não é um super-heróizinho, ou sei lá. Ele é um arrombado com opiniões de um arrombado. Ele só é, tipo, bem escrito e uma pessoa em geral. Porém, jamais idolatre ele. E aí, Zack Snyder fez um filme e idolatrou ele. Não foi só o Snyder, porque muita gente leu o Watchmen e acabou passando pano pro Rorschach. Seja não prestando atenção ou não ligando pra essas cenas mais questionáveis dele, seja só, ei, olha, a estética dele é legal, então eu amo esse personagem, ele é incrível, ele é maravilhoso e lindo, nunca fez nada de errado. Alan Moore odeia isso, inclusive, eu acho que ninguém odeia o Rorschach mais que o próprio... Caramba, mano, esse é o tal do Alan Moore, velho. Ele parece algum tipo de filósofo grego bizarro. Alan Moore... Assim, bizarro no sentido de, tipo... Interessante, né? Tipo, um escritor da nossa época parecer um filósofo grego. LOL. Por ter criado esse personagem com uma ideia muito óbvia, que foi interpretada corretamente, entre aspas, pela maioria das pessoas, mas ainda assim teve uma parcela que só não pegou esses aspectos da história. Zack Snyder talvez tenha sido um deles, ou ele só não liga, e ele ajudou bastante pra transformar o Rorschach no Rorschach. Eu não lembro se essas falas mais questionáveis estão no filme. Eu acho que não estão. Mas mesmo se estiverem, elas estão soterradas pela semiótica que o Snyder apresentou pro personagem. Ele é todo legal. Ele anda pela rua julgando todo mundo em câmera lenta. Só que os julgamentos dele estão certos, porque tá em câmera lenta e estamos se focando muito em como realmente o mundo é uma bosta e ele não é. Olha a estética dele, olha ele agindo em câmera lenta. Ele é muito legal. Como uma pessoa assim poderia ter algum problema? Algum problema que não seja perdoável? Você já viu ele pulando em câmera lenta? É tipo muito legal. O aspecto... Resumindo, ele faz coisas cool e aí... Cool do inglês, tá? Não... Enfim... E aí, pronto, ele ele virou o personagem mais passível de pano do mundo. Ok, eu acho que isso ocorre com muitos personagens. Tipo, pra mim, o Dio é um pouco assim, tá ligado? O Dio é um personagem toda hora que, tipo, não importa se ele é asqueroso, odiável e que ele chuta cachorro. Grandioso da direção do Snyder acabou empurrando bem mais pro fundo as críticas e ideia em geral do personagem Rorschach. Você pode ver que elas meio que estão ali só porque já tava na história, mas esse é um caso onde não importa nem um pouco. A câmera apresenta alguém muito pica, e é isso. As atitudes mais questionáveis dele, não, são só um zerrinho, tá tudo bem. Só... olha o casaco dele, pô. É muito engraçado ver relatos de gente que começou vendo o filme do Snyder e depois foi pro quadrinho de Watchmen, porque todo mundo fica tipo, cara, eu nunca imaginei que o Rorschach era isso, e não o que eu vi antes. Porque, sim, linguagem é um aspecto muito importante de mídia, como eu falo volta e meia aqui. E se você quiser colocar um personagem que não é pra ser idealizado, você tem que entender esse aspecto. Aí agora que vem a questão mais complicada. Bem dizer, então, esse filme não é uma adaptação tão boa do personagem. Não tô dizendo que o filme seja ruim, mas, tipo, pelo que a impressão que tá passando é que ele não tá capturando a essência corretamente do personagem, distorceu ele. Que acontece bastante, mas é triste, né?
Daniel, você está falando que nós não deveríamos lidar com assuntos pesados em histórias ou apresentar personagens que sejam moralmente ambíguos / filhas da puta? Ou pelo menos apresentá-los como protagonistas? Como personagens a serem seguidos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não só, como eu já falei antes, o Rorschach é um bom personagem, ele é bem carismático e em muitos momentos você consegue sentir bastante simpatia e empatia por ele, ao mesmo tempo que você entende os valores morais dele, e que eles não são bons valores morais. Como nesse canal também eu tenho um papo de 4 horas de conteúdo sobre meu jogo favorito, que é Hotline Miami. E os personagens são bem carismáticos, mas, tipo, meio que não tem um que se salva, todo mundo é arrombado. Tira, tem uns que salvam. Manda assim, todo mundo é arrombado. A história, em geral, é uma crítica à violência, então todos os personagens são parte dessa crítica. Só que eles também são pessoas. Eles têm carisma, têm as próprias vidas, são bem legais. Só que não tem nenhum tipo de pano sendo passado pras merdas que eles fazem. A história não romantiza esse lado violento de todos os personagens, ou o lado racista do personagem racista. A história não passa pano Cara, eu pra tenho parte curiosidade feia. pra assistir algum tipo de vídeo onde alguém conte a história de Hotline Miami de um jeito bem dinamizado. Se esse vídeo existir e alguém conhecer, coloca aí pra mim que eu vou reagir a ele. Porque eu nem tenho o jogo, nem tenho, tipo, paciência, bem dizer assim, pra jogar. Mas, enfim, parece interessante a história. Dos personagens e fala que é É tipo Undertale pra mim, mano. Undertale é assim, tipo, eu não tanco jogar RPG de turno. E eu acho da hora a história de Undertale. Então eu já vi algumas coisas, mas nunca na íntegra mesmo, né? legalzinho e aceitável, não se preocupe muito com isso. Porém, continuam sendo personagens, tipo, escritos, tá tudo bem. Aí eu vou pra um lado um pouquinho mais complicado, só pra deixar mais interessante aqui. Precisa realmente de uma crítica quando você quiser apresentar algum personagem ou algum conceito que foge dos nossos valores morais? Não. O que você precisa manter esses valores morais e o escritor precisa manter esses valores morais também. Dando um exemplo, eu gosto bastante de Dex. Gosto dos livros e gosto bastante do personagem em si. E ele é um personagem psicopata, serial killer, sem muito valor pela vida alheia. Só que ele é, tipo, extremamente carismático. Então essa pessoa horrível é legal de acompanhar. Só que você ainda sabe que ele é uma pessoa horrível. E em todo momento que a história poderia fazer algum tipo de redenção mais profunda com o Dexter, isso não acontece. Especialmente nos livros e nas partes mais iniciais da história. O Dexter é um serial killer que só mata outros assassinos, outras pessoas ruins. Ele tá fazendo isso porque ele é um protetor das sombras. Não, ele tá fazendo isso porque ele tá seguindo um código que foi imposto pra ele. Basicamente deram uma coleira pra ele e ele tá preso por uma coleira. Se tiver uma maneira de cortar essa coleira, ele não vai ter senso de moral e de índole pra não sair por aí matando todo mundo aleatoriamente. É o que ele faria. E aí também não tá nisso de matar outros serial killers pra ser um defensor e um protetor sombrio. Não. Ele tá matando todo mundo porque ele quer. Isso é uma coisa que eu até gosto. Cara, eu preciso assistir Dexter, velho. Nossa, tipo, eu sempre esqueço que essa série existe. É, tipo, um conceito interessante, né? O serial killer de serial killer. Ô, louco. Na série. Na segunda temporada, ele percebe que ele não tem mais a necessidade de matar pessoas. Ele não precisa mais disso. Só que ele quer, então ele continua. Claro que tem muito mais coisa nesse debate, como por exemplo, romantização de serial killer como um conceito em geral. Eu argumento que Dexter mandou bem na ideia de criar uma história legal e divertida de acompanhar, com personagens carismáticos e divertidos de acompanhar, mas sem romantizar e falar, olha que pica esse serial killer. Não. E eu puxei a ideia de serial killer de violência justamente porque violência é uma coisa meio banalizada em mídia hoje em dia. Você consegue entender sem nenhum problema que esfolar alguém vivo não é bom, mas você consegue ainda assim jogar Mortal Kombat. Então é o exemplo mais fácil de se entender o ponto. Mas agora vamos pro rolê aqui, né? O Arrombado do Rodeus, protagonista de Mushoku Tensei. Se você não conhece esse anime / série de livros chamada Mushoku Tensei, considerando que eu pulei entre várias mídias aqui, é uma história sobre um otaku fedido e fudido, que é atropelado por um caminhão e aí renasce em um mundo de fantasia. Só que ele não é teleportado pra lá, ele nasce e cresce nesse mundo de fantasia. Só que ainda com os pensamentos da vida anterior dele. Com isso, ele comete algumas atitudes, vamos dizer, questionáveis, pra gente não dizer só muito criminoso mesmo. E recentemente, Mushoku Tensei e Rudeus têm estado um pouquinho em pauta por causa de um episódio recente que relativiza a escravidão. Se você me segue no Twitter, você talvez saiba que eu não assisto Mushoku Tensei, mas eu li o primeiro volume das novels e eu queria falar um pouquinho sobre a escrita do autor e a maneira como a história trata o Rudeus. Em particular, vamos falar sobre a atração dele por garotas menores de idade, né? Porque, sim, ele é atraído por menores de idade. Por que isso? O motivo que dá pra entender por subtexto é devido à questão da cultura otaku no Japão em si. Ele ficou sem sair do quarto dele durante muitos e muitos anos. Com isso, ele ficou só consumindo anime, mangá e light novel. E como ele não saía e não tinha contato físico, a maneira de lidar com os impulsos sexuais dele foi consumindo pornô. Anime e mangá tem muita obra degenerada que sexualiza menores de idade, então acabou sendo isso. Com uma ideia de crítica à cultura otaku, faz sentido. Já vou me cortar aqui e dizer que não é, mas só pra seguir a narrativa aqui, o primeiro capítulo de Mushoku Tensei, de novo, nos livros, não sei como é que foi o anime, eu não vi, é genuinamente bom.
honestamente e sinceramente bom. No caso, é o capítulo onde ele tá andando pela rua depois de ter sido chutado de casa, e aí ele é atropelado por um caminhão e morre. Por que ele é bom? Porque ele coloca o personagem do Rudeus em uma situação de olha esse fracassado. Dá pra entender por que a vida dele foi pra esse caminho. Mas isso não é uma desculpa pro quão nojento como pessoa ele é. Ele explica o bullying que ele sofreu no colégio, por que ele decidiu se isolar, mas ao mesmo tempo ele foi chutado de casa porque ele perdeu o funeral dos pais porque ele estava se masturbando vendo pornografia de loli. Não sei se é explicado no anime, mas no livro Caraca, tem isso mano, com eu nem todas me as palavras. lembrava O desse mundo bagulho, em que si negócio não olha as ações bonito, dele velho. de forma positiva. E ele próprio não olha as ações dele de forma positiva. Ele nesse início tá tipo, cara, eu sou um merda. Eu queria poder mudar, mas tá muito tarde. Esse primeiro capítulo é bom, é uma leitura bem seca, uma leitura bem batendo no Rudeus mesmo. E aí ele morre, ele reencarna e a história esquece completamente desse lado mais crítico. As questões do Rudeus começam a ter um ar mais cômico. Ele repete o tempo inteiro que ele quer mudar e ser uma melhor pessoa nesse novo mundo, mas o interesse dele por crianças não é algo que ele abandonou ou parece ter qualquer interesse em abandonar. E se ele tiver em algum momento no futuro, nesse início a história não trata com seriedade esses assuntos mais sérios. Tem uma cena onde a personagem da Roxy tá indo embora e o Rudeus tá chorando e com um monólogo interno sobre quão importante essa pessoa foi pra vida dele. Como ajudou ele a superar alguns traumas do passado mesmo da vida anterior dele, e como ele adorou a existência dela na vida dele. E aí isso tudo é cortado com eles dizendo, eu roubei a calcinha dela. Desculpa, Roxy. Essa é uma quebra de expectativa pro leitor que tá lendo e se emociona no negócio parar e rir. Mas é um cara de 30 e poucos anos roubando a calcinha de uma garota de 12, 13. Mas na verdade ela não Caraca, tem mano. 12, 13, ela é bem mais velha do que isso. Porque a história literalmente ajuda o Rudeus a conseguir ter atração por pessoas menores de idade, só que isso é mais tranquilo. A Roxy tem, sei lá, 50, 60 anos, não sei. Só que ela para de amadurecer com 14 anos. Então o corpo dela meio que tá nessa forma de 14 anos e tal. Junto disso, se eu não me engano, nesse mundo a idade de, entre aspas, consentimento é bem mais baixa. A galera chega no que seria socialmente uma idade de amadurecimento bem mais rápido. E tudo isso tá na história pra facilitar o Rudeus ser pervertido com gente menor de idade. É tipo um recurso narrativo pra pedofilia. Então essa é uma história que lida muito com saliência e que encontrou uma desculpa para os seus personagens serem lolis. E eu não tô E ó, dizendo mano, loli eu no tava sentido... pensando em, tipo, voltar a assistir, né? Que eu tinha assistido a primeira e tal. Só que, nossa, mano, eu tinha me esquecido dessas coisas, tá ligado? Sabe quando o seu cérebro só corta e segue a vida, tá ligado? E aí agora relembrando, mano, não dá vontade, velho. Mas sei lá, é que tem uns elementos interessantes na história, né? de tipo criança, eu tô dizendo loli como loli mesmo. E o Rudeus gosta de lolis, então ele tá no paraíso. Cenas como, por exemplo, ele encontrando a Roxy se masturbando, são tratadas pelo Rudeus como, que legal, e são tratadas pela narrativa como, haha, esse Rudeus, nossa, ele realmente é uma figura, são ações que nós consideramos ruins porque deveriam ser consideradas ruins. Porém, o Rudeus não considera elas ruins, e o mais importante, a história em si não considera elas ruins. A história deixa passar, tá tudo bem. Mesmo que no futuro o Rudeus evolua como personagem, como falam que vai, e mesmo que ele mude sua visão, a escrita do início da história passa pano pra isso. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? É, é, na hora que ele perguntou isso, era o que eu ia dizer. Simplesmente eu finalmente entendi qual era o ponto do vídeo, né? Tipo, ele tá querendo demonstrar a diferença entre como a narração relativiza e não relativiza atos ruins de personagens. E o jeito correto, bem dizer assim, né? Entre aspas, de se escrever, que seria não relativizando personagens ruins, né? Como foi feito aí no Mushoku. E, cara, é bem interessante essa pauta dele, gostei, velho. Sempre os vídeos do Danael fazem você pensar um pouco. Sempre não, mas tipo, geralmente, né, ele traz umas pautas bem interessantes, velho. Tanto pra Mushoku quanto em geral, não tem problema nenhum fazer um personagem mau, ou moralmente escroto, ou com muitas imperfeições que deixem ele uma pessoa questionável. Pois é, tipo, por exemplo, o exemplo que eu dei do Dio, tá ligado? Tipo, ninguém na série gosta do Dio, só que você, como telespectador, alguns, né, tem muitos que odeiam. Mas geralmente você gosta porque ele é um personagem interessante, cara. Tipo, ele é um personagem legal como um vilão, tá ligado? Ele é um bom vilão. Tipo, ele é um vampiro, velho. Tipo, sei lá. Ele é um personagem interessante, só que ao mesmo tempo ele é um desgraçado, tá ligado? E nenhum personagem da obra gosta dele. Tipo, como personagem, tá ligado? Como pessoa, vamos dizer assim, dentro do universo. Então ele não é relativizado, né? Isso que é interessante.
Não tem problema fazer isso e ainda assim fazer um personagem carismático. Só que essas falhas dos personagens devem ser tratadas como falhas. A história em si, a escrita e a semiótica não devem romantizar isso. No caso de Mushoku, que é o que tá em alta hoje em dia, sim, é bem romantizado. A história passa muito pano. Não vou falar sobre outras coisas que estão mais em alta sobre Mushoku, porque eu não sei o contexto dela, já que eu não li até esse ponto. E eu também provavelmente não vou, porque, independente desse aspecto inteiro que conversamos nesse vídeo, esse livro é muito ruim, cara. Por que vocês gostam dessa merda? Mas a minha tese aqui, em geral, é essa. Não tem problema fazer personagem filha da puta. Sim. E você... Não, o que chama a atenção é que ele é um dos isekais que, tipo, bem mais desenvolvido em questão de world building, tá ligado? E isso é legal, porque o gênero isekai em si, né, ele ficou muito poluído, assim, tipo, pessoas odeiam isekai agora, tipo, todo anime cult odeia isekai, mas, tipo, o gênero isekai em si não é ruim, tá ligado? O ruim é o spam dele com obras mal feitas. E, tipo, quando tem uma obra onde o world building é interessante e a narração é interessante, tirando esses aspectos aí horríveis, isso chama atenção, tá ligado? Porque é uma obra que se destaca no meio de obras péssimas. É que nem, por exemplo, Boku no Hero se popularizou muito por ser o shonen que melhor utilizava os seus clichês, até um certo ponto, né? Até um certo ponto aí. Então, tipo, essas coisas que se destacam, tá ligado? É por isso que chama a atenção. Mas com certeza deve ter coisa melhor pra ver, tá ligado? Se for algum. Esses problemas da obra forem alguma coisa que incomoda muito, e são mesmo, querendo ou não. Então, não sei se vale tanto a pena ver, velho. Você não precisa fazer com que o seu personagem seja só certinho e bonzinho, enfim. Mas a sua história tem que tratar a falha dos personagens como falha. Porque Sim, e também, por exemplo, o personagem certo demais é muito chato, mano. Que nem é tipo o Midoriya. Eu me lembro, mano, inúmeras vezes. O Cine, por exemplo, ele gosta muito de reclamar dizendo que o Midoriya é uma pedra. O cara é literalmente uma pedra. Ele não muda nada, ele não sente nada. Ele é tipo, nossa, o bem encarnado. E tipo, isso é muito chato, mano, porque, mano, como é que se identifica com um personagem assim? Tipo, mano, um personagem que não faz sentido, tá ligado? Um personagem que não sente nada. Tipo assim, uma hora ou outra ele fica com raivinha, mas aí ele ainda é a mesma coisa, tá ligado? Não, mano. É muito chato. Por exemplo, até o Goku, que era um grande exemplo, assim, de personagem tranquilo, né? Ele tem os seus momentos ali, tipo, quando o Freeza mata o Kuririn e etc, mano. Então, tipo, essas coisas trazem um peso e uma importância, uma humanização do personagem, né? E quanto que Boku no Hero isso não é muito bem feito, não, tá ligado? Por exemplo, uma construção bem melhor já é a do Bakugou. Apesar de não ser a melhor coisa do mundo, mas tipo, já é bem melhor, tá ligado? realidade e ficção estão entrelaçadas. É impossível separar as duas em um nível mais profundo. Então, se você for fazer um personagem mais moralmente ambíguo, certifique-se que sua história olhe pra ele com esses mesmos olhos de ambiguidade. Que olhe para as coisas ruins como ruins. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Agradecimentos especiais ao Lhama, porque ele que sugeriu esse vídeo há muito tempo. Eu não fiz antes porque é um assunto muito complicado e muito delicado de se tocar. E aí só agora eu senti que eu conseguia falar sobre isso, então eu espero ter feito um bom trabalho. Muito obrigado a quem me apoia de qualquer maneira. Até a próxima e até! Bom, então é isso, cara. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Não se esquece de deixar o like no canal dele, no meu canal. Se inscrever em ambos os canais. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui!